pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como você que está nos assistindo. E hoje no nosso programa nós temos uma convidada especial, a doutora Fernanda Granato, ela que é biomédica, tá? Foi residente em Medicina Estética em Harvard Medical School e hoje ela vai falar um pouquinho sobre o poder da harmonização facial para a autoconfiança que pode te gerar resultados no seu negócio e impactar em toda a sua vida. Bom, doutora, primeiramente é um prazer te receber aqui no nosso programa. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Fica à vontade. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a doutora Fernanda, eu sou biomédica esteta. Tive a honra de fazer minha residência lá em Harvard, nos Estados Unidos. E estou aqui para tirar todas as dúvidas que você tiver. Não, legal. E aí eu vou começar com a pergunta básica, né? O que vem a ser a harmonização facial? A gente vê que é um tema bastante em alta, a gente muitas vezes pensa que a harmonização facial é para gente famosa, gente que tem muito dinheiro. O que é isso? O que é a harmonização facial de fato? Não, e é um tema polêmico, né? Polêmico. Hoje em dia todo mundo fala de harmonização facial e acabou que caiu ali numa esfera meio pejorativa e eu tô aqui para desmitificar isso realmente. A harmonização facial, eu brinco que é como se fosse lapidar um diamante bruto, né? Então, existem algumas características que elas são mais belas do que outras. Então, por exemplo, um sorriso. Um sorriso que tem os dentes brancos e alinhados, ele é inegavelmente mais bonito que um sorriso que tem dentes tortos e amarelos. Então, dentro da harmonização facial, a gente faz a mesma coisa. A gente pega características que são inegavelmente mais bonitas e coloca no rosto de acordo com o teu padrão de anatomia, o teu padrão de beleza, de acordo com a tua necessidade também, porque às vezes você não gosta, né, de alguma característica, enfim. Então, a harmonização facial, ela vem para isso, para a gente realmente deixar o rosto de uma forma mais harmônica, com características belas. Não, legal. E você acredita que a harmonização facial ela impacta na confiança das pessoas, na questão da autoestima? Qual que é a relevância da harmonização facial no quesito autoestima e confiança dos profissionais em geral? 100% impacta. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela denomina a saúde não só como a ausência de doença, mas também como o bem-estar físico, mental e social. Então, a estética, ela é saúde, ela entra dentro dessa esfera, porque a gente realmente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente consiga se posicionar dentro do mundo, não só no mercado de trabalho, mas dentro do mundo. A gente sabe que quando a gente não está se sentindo muito bem, o que acontece? A gente fica mais retraído, evita sair de casa, a postura muda, então às vezes a gente anda mais encurvado. Então, trazendo a beleza para o nosso rosto, a gente aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa autoestima e com certeza isso impacta na vida profissional. E a pergunta que não quer calar, todos têm acesso a isso? São coisas muito caras para famosos? Como que é isso? Todos têm acesso, com certeza. A questão financeira realmente é um problema de Brasil, digamos assim. Porque como os produtos normalmente têm tecnologias que são importadas, acaba que chega aqui para nós. Mas não é nada impossível também, Nada né? impossível, nada impossível. Tudo com planejamento é possível de ser feito. E o que é importante ressaltar também são procedimentos que não são necessários serem feitos todo mês, por exemplo. Então, são procedimentos que você faz 1, 2 vezes ao ano. Então, financeiramente, a gente já consegue se programar também. Não, legal. E aí, falando também na questão de segurança, né? A gente vê muitos lugares aí de confiança duvidosa, de procedência duvidosas, vendendo procedimento de botox, de harmonização facial. Qual dica você daria para quem está nos assistindo na hora de selecionar a clínica que vai cuidar
do nosso rosto, do nosso corpo, né? Porque a gente está falando de saúde, está falando de procedimentos que, por mais que não sejam cirúrgicos, eles são um pouco invasivos, né? Então, talvez o manuseio errado pode dar muito ruim, né? Com certeza, são procedimentos minimamente invasivos, né? E a gente precisa realmente ter procedência dos produtos que são utilizados. A gente precisa saber quem é o profissional que está executando o procedimento. Então, a minha dica é investiguem. Investiguem o profissional, investiguem a formação dele. Os sites dos conselhos, né, desses profissionais, eles têm as informações sobre a formação. Quando você entrar numa clínica, sempre, uma clínica que realmente esteja regulamentada, sempre vai ter um quadro de avisos, onde nesse quadro a gente vai ter a licença da vigilância sanitária, a licença da prefeitura, a licença do conselho desse profissional. Então, existem essas diretrizes que realmente regulamentam o bom funcionamento de um profissional que trabalha com seriedade. Não, legal. Essa questão da segurança é muito importante, né? Porque não dá para fazer com qualquer pessoa. No caso, você é biomédica, tem a formação adequada, possui conhecimentos não só estéticos, mas também a questão fisiológica, né? Sim. Então, vocês analisam a pessoa como um todo. Se der qualquer coisinha, vocês já sabem como proceder, né? E aí isso traz muito mais conforto e segurança para o paciente. Eu acho que, acima de tudo, não só conforto, mas uma segurança, né? Com certeza. E aí a questão, quais são os benefícios que você considera importantes da harmonização facial, tanto psicológico como na questão funcional do corpo? Quando a gente aumenta a autoestima, a gente realmente consegue aumentar o nosso nível de segurança. E isso favorece a nossa... quando a gente se coloca em posições de destaque. Então, por exemplo, uma pessoa que não se sente bem com a sua aparência, ela é consequentemente mais insegura e ela não se coloca em destaque dentro do mercado de trabalho, dentro de situações cotidianas, né, como um todo. Então, a harmonização facial, ela contribui para o bem-estar mental e social. A gente também consegue melhorar as comunicações, as relações sociais. Nós conseguimos aí melhorar o networking dentro da parte de empreendedorismo. Então, realmente, não está num lugar de futilidade a estética, ela está num lugar de necessidade de saúde. Não, legal. Bom, e quais os riscos e desafios que você acredita que uma pessoa pode enfrentar na hora de escolher um profissional? Porque, assim, a harmonização, ela precisa de uma avaliação, né? E a gente vê alguns casos aí na internet de insucesso, né? Que a pessoa foi para fazer a harmonização para ficar bonita e acabou ficando feia. E aí, por que isso acontece? Isso acontece, eu acredito, pela banalização da estética. A parte mais importante de um procedimento estético é a consulta, é a primeira avaliação. Então, normalmente, quando o paciente ele chega já decidido, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento de olheira. Às vezes, ele não precisa de um preenchimento de olheira. E quem tem que avaliar isso é o profissional. E dependendo do lugar que você vai, às vezes pela necessidade, enfim, não estamos aqui para julgar, mas o profissional acaba que faz o que o paciente quer. E aí coisas acontecem, sabe? E não só nesse lugar, né? Eu estou dizendo assim, em relação a resultados inestéticos. Então, precisa muito, a primeira avaliação, a primeira consulta é a etapa mais importante do processo, porque é onde a gente vai conversar sobre os procedimentos, alinhar as expectativas. Às vezes o paciente chega com uma foto e fala, eu quero isso. E às vezes a gente não consegue. Tem a forma... Exatamente, ele não tem um padrão anatômico que suportaria aquele procedimento. Então, tem todo um cuidado, uma análise técnica que tem que ser feito antes de começar. E, inclusive, uma análise psicológica também. Uma análise psicológica para ver se ele realmente não está exagerando, né? Exatamente. Não, legal, legal. Bom, existe uma linha tênue entre melhorar a aparência para impulsionar os negócios e cair em padrões estéticos excessivos, que foi mais ou menos aquilo que a gente já estava falando, né? Qual dica você daria para as pessoas que desejam conhecer esse procedimento, a harmonização facial? A harmonização facial, ela é uma construção. Então, essa linha tênue, eu não acho que ela seja tão tênue assim, nesse sentido de exagero. É você nesse sentido de exagero, sabe? Ela é uma linha, um abismo aí, né, em relação ao exagero.
Então, dificilmente uma pessoa ela vai, em uma sessão, ficar com o lábio de salsicha, igual o pessoal fala. Dificilmente isso vai acontecer. Isso acontece ao longo de um processo construtivo, tá? Então, assim, é uma sessão, quero mais, 2 sessões, quero mais, 3 sessões, e aí acaba que se perde nos exageros. Então, nunca é na primeira sessão que isso acontece, né? E não é o objetivo. O objetivo da harmonização facial é que ela seja feita com delicadeza. O objetivo é que a pessoa olhe para você e fale: nossa, você está mais bonita, mas não sei o que você fez exatamente. Mas ele sabe que tem alguma coisa de diferente. Nossa, então, esse é o objetivo. Esses excessos, eles acontecem ao longo de um processo e ao longo de falta de alinhamento entre profissional e paciente. Não, legal. Bom, caminhando agora para o final, fala um pouquinho da Zinclinic, quais são as especialidades de vocês, o que vocês atendem, corpo, rosto, enfim, para que pessoas que se sintam interessadas possam ir até vocês e ficar mais belas, né? Bom, a Zinclinic... Ou belos, né? Porque não é só para mulher. Também, exatamente. Hoje em dia, homens se cuidam, às vezes até mais que as mulheres, viu? Hoje em dia, a gente está vendo um movimento aí masculino entrando na estética. Antes que eu me esqueça, a questão do Botox, ela ajuda na prevenção do envelhecimento? Isso é mito, verdade? É muito verdade. O Botox é um dos principais materiais que a gente utiliza para gerenciar o envelhecimento. Então, ele previne as linhas finas e as rugas. A gente consegue evitar que a ruga se forme e fique lá. Então, se a gente trata antes, a gente não precisa lidar com a ruga depois. Se a gente previne, né, a ruga, a gente não precisa lidar com a ruga depois. Uau. Então, a ideia do Botox é sempre preventiva. E também a gente consegue corrigir algumas outras disfunções estéticas, como, por exemplo, a pontinha do nariz caída, o sorriso gengival. A gente consegue melhorar o cantinho da boca caído, o sorriso triste. Então, tem várias outras aplicações aí do Botox. E tem uma idade mínima, assim? Quando a pessoa deve começar? Não tem uma idade mínima, existe o processo da avaliação. Então, se a pessoa, às vezes, tem 18 anos, mas ela já tem ali uma força muscular importante, já acontecem a formação de rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem quando a gente se mexe, né, faz a mímica facial, então a gente já tem indicação. Como também acontece de pacientes um pouco mais velhos não terem ainda indicação. Mesmo mais velha, isso não significa, idade não significa necessidade, então. Exatamente. O interessante é sempre fazer a consulta de avaliação. De avaliação, entendi. Com um profissional competente e qualificado, né? Sim. Não em qualquer esquina, porque, né, pode dar muito ruim. Pode, enfim. Conta aí agora um pouquinho da Zinclinic, deixe seus contatos, fica à vontade. A Zinclinic é a clínica mais linda de São Paulo. Nós estamos na Vila Mariana. Nós estamos na Vila Mariana. Nós somos especialistas em harmonização facial, harmonização corporal e em gerenciamento do envelhecimento. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, no @Zinclinic, ou no meu, @doutorafegranato. Será um prazer cuidar de vocês e entregar o poder da sua melhor versão. Muito obrigada, doutora, por ter disponibilizado o seu tempo para falar desse tema tão importante para as mulheres, para os homens, enfim, tá? Foi um prazer te receber no nosso programa e que Deus te abençoe. Bom, e para você que está nos assistindo, esse foi mais um programa Talks Empreendedor. Continue ligado para obter mais dicas valiosas como essas e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau!